Vamos reagir então. Cid Gomes mostra boné do Santander e pede para Campos Neto sair do Banco Central. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Campos Neto. Para quem não sabe, Campos Neto é presidente do Banco Central, que tem sua autonomia, infelizmente, né? Vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Por que ele está falando isso? Pegue seu bonezinho e peça para sair. O Campos Neto, ele é nada mais nada menos do que um agente da burguesia, vamos dizer assim. Ele é um cara do financeirismo, né? Ele vem do financeirismo. Aqui no site auditoriacidadã.org, gastos com a dívida pública consumiram 46,3% do orçamento federal em 2022. Auditoria Cidadã da Dívida. Em 2022, os gastos do governo federal com pagamento de juros e amortização da dívida pública somaram 1,8 trilhão, o que representou 46,3% do orçamento federal executado, ou seja, o orçamento pago, consumindo, portanto, a maior fatia de todos os recursos públicos federais, conforme no gráfico elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida. O orçamento federal é alimentado pelas receitas tributárias, referentes aos tributos pagos por toda a sociedade, patrimoniais, referentes às receitas de privatização, entre outras, comerciais, referentes aos lucros das empresas estatais, entre outras, e financeiras, decorrentes da emissão de títulos da dívida pública, recebimentos de pagamentos de dívida pelos estados e municípios, entre outros. Apesar desse vultuoso pagamento em 2022, a dívida pública federal aumentou 464 bilhões, tendo crescido de 7,643 trilhão para 8 trilhões e 100 bilhões. A fonte é do relatório mensal da dívida do Tesouro Nacional, anexo 2.1. que inclui os títulos do Tesouro em poder do Banco Central, pois o Tesouro paga juros sobre esses títulos ao Banco Central, que por sua vez pode entregá-los aos bancos para lhe remunerar por suas sobras de caixa, por meio das operações compromissadas. Esse crescimento é explicado principalmente pela elevação acelerada da taxa Selic pelo Banco Central, a qual alcançou 13,75% desde agosto de 2022, sobre falsas justificativas de combater a inflação. Porque o que acontece? No Brasil, nós não temos uma inflação de demanda agregada, nós temos uma inflação de custo, principalmente atrelada ao câmbio, principalmente atrelada ao preço do petróleo e aos preços centrais da economia. Nossa inflação ela não é de demanda agregada, então quando a gente encarece do empréstimo do dinheiro, nada acontece. A inflação não abaixa. E ela não abaixa porque não está na nossa realidade material, o hábito de consumo, onde permita com que a taxa de juros faça com que a inflação abaixe. A taxa de juros vai aumentar e o Nubank ele vai continuar dando crédito para as pessoas. Ele vai continuar fazendo com que as pessoas possam pagar boleto no crédito, com que as pessoas possam escolher qual fatura que ela vai pagar aquilo que ela está pagando, seja um Pix no crédito, seja um boleto. Por quê? Porque as pessoas estão sem dinheiro. E banco, velho, só quer que a gente se foda, entendeu? Esse é o bagulho. A gente divide coisa em 12 vezes sem juros. O estadunidense não consegue conceber o que é isso. Não consegue conceber. Então não faz parte do nosso hábito de consumo. Não faz parte da nossa economia. E é por isso que esse número aqui nada tem a ver com a inflação. Isso aqui é pura e simplesmente para beneficiar o setor financeiro. Bom, ó. Ele provoca forte impacto no custo da dívida pública em toda a economia do país. Por isso é preciso ressaltar a necessidade de aprovação do PLP 104/2022, que visa estabelecer limite legal para os juros no Brasil, tal qual como já acontece em 76 países. O custo médio de dívida pública, divulgado pelo Tesouro Nacional em 2022, foi de 10,21%. O valor estimado dos juros em 2022 foi de, no mínimo, 780 bilhões. Essa estimativa conservadora, que sequer considera os juros decorrentes de novas dívidas surgidas em 2022, é feita com dados oficiais, aplicando-se a taxa média divulgada pelo Tesouro Nacional, 10,21, e pelo valor do estoque da dívida federal no final de 2021, que é
643 trilhão. Depreende-se, portanto, que o gasto com juros foi bem maior do que o valor de 247 bilhões informado pelo governo federal a título de juros da dívida. Essa imensa divergência ocorre do fato de que grande parte dos juros tem sido indevidamente registrada como se fosse amortização, conforme já denunciado pela ACD desde a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009/2010. Aqueles que desconhecem esse mecanismo inconstitucional propagam a falácia da rolagem e criticam o gráfico do orçamento executado divulgado pela ACD, que corretamente soma os gastos com juros e amortização. Por quê? Porque é gasto corrente. A dívida pública retira recursos das áreas sociais. Em 2022, o valor total gasto com pagamento de juros e amortização da dívida pública federal somou 1,8 trilhão. E a origem dos recursos mostra o privilégio da dívida em detrimento dos investimentos sociais. 1,6 trilhão tiveram como origem a emissão de títulos públicos que, em vez de servirem para financiar investimentos sociais e garantir o desenvolvimento socioeconômico do país, ponte, estrada, aeroporto, infraestrutura, metrô, ônibus, serviço público, salário de professor, salário de médico do SUS, investimento em tecnologia, inovação, ciência, têm sido consumidos integralmente nos gastos da própria dívida, que apesar desse vultuoso pagamento não para de crescer. 228,5 bilhões referem-se aos valores provenientes de outras receitas que não têm relação com a emissão de títulos públicos e que poderiam ter sido destinadas às áreas sociais, mas foram destinadas para o pagamento de juros da amortização da dívida. Assim, além de consumir praticamente toda a emissão de títulos públicos, apenas 28,5 bilhões de títulos públicos foram destinados às áreas sociais. Em 2022, os gastos com a dívida pública ainda avançaram sobre as receitas provenientes de outras fontes, retirando 200 bilhões das áreas sociais em 2022. Alguns exemplos de fontes de recursos utilizadas para o pagamento da dívida pública federal em 2022 são os lucros do Banco Central, lucro das empresas estatais, recebimento de dívidas de estados e municípios e royalties do petróleo. Os dados evidenciam como as empresas estatais têm sido usadas para privilegiar o setor financeiro. O PPI é uma prova disso, à custa do sacrifício do povo que paga caro pelo alto preço de tarifas de ônibus, botijão de gás, gasolina e diesel, que é repassado para o frete em todos os produtos transportados. Está vendo de onde vem a inflação brasileira? Além de onerosas tarifas bancárias e juros altos, a Petrobras distribuiu 56 bilhões de dividendos para o governo em 2022, enquanto o Banco do Brasil distribuiu 6 bilhões. E como vimos, praticamente todo esse lucro se destinou para gastos com a dívida nunca auditada. Conforme prevê a lei, todos os dividendos das estatais distribuídos ao governo federal devem ser destinados para a amortização da dívida pública federal. Então eu quero mostrar um gráfico para vocês. Esse aqui é o gráfico executado, ou seja, pago em 2022. O orçamento foi de 4 trilhões e 46,3% foi juros de amortização da dívida. Ou seja, você se sente seguro na tua casa? Acho que não, né? Acho que falta coisa, né? E como é que você se sente ao saber que menos de 0,5% é investido em segurança pública? O Brasil tem uma das maiores agriculturas do mundo, a mais competitiva. Por que a gente só investe 0,5% em agricultura? Por que a gente investe menos de 2% em defesa nacional? Trabalho, educação, saúde, assistência social. Você tá entendendo? A gente está deixando de investir nisso tudo, ciência, tecnologia, transporte, relações exteriores, comunicação, gestão ambiental, indústria, que a gente devia estar investindo para pagar juro para rico. E é por isso que o Cid Gomes está puto aqui. E foi por isso também que ele pegou uma lousa para ensinar o Campos Neto. Vamos ler aqui. Prático e objetivo. Então, voltando aos velhos tempos, eu pedi aqui um quadro negro, trouxe aqui um giz e vou, pedindo aqui a ajuda dos universitários, rachar aqui, dividir o quadro ao meio. Economia com projeção, cada um faz a que deseja, o mercado faz a que deseja. Eu vou falar de coisas que são inquestionáveis, eu vou falar do passado, e o passado o mais recente possível. Vou falar de 2022. A inflação no Brasil, em 2022, foi de 5,8%. A nossa taxa de juro terminou o ano com 13,75%. Com quem a gente pode comparar
para que efetivamente seja uma comparação razoável. Eu me permito comparar com a meca do capitalismo. Embora não seja a minha melhor referência, eu tenho outras nações do mundo como referência de país, mas vou comparar com a meca do capitalismo, que são os Estados Unidos da América. Então, USA, no mesmo ano de 2022, inflação 6,5%. Taxa de juro ao final do ano, ou seja, uma inflação maior que a nossa. Naquela época, uma das taxas históricas mais elevadas de lá. 4,5% ao mês. Ou seja, lá nós temos uma inflação completamente diferente daqui, porque a moeda é outra, ela tem outro comportamento na geopolítica mundial, tem outro comportamento na economia. O comportamento econômico dos Estados Unidos é diferente, o hábito de consumo dos Estados Unidos é completamente diferente, e os caras têm uma taxa de juros que é a metade da nossa, com uma inflação maior que a nossa. Uma faixa, um intervalo, eles usam sempre banda 4,25, 4,5. O que é que está errado aqui? Onde é que o Brasil se situa nisso? Vou repetir os números. Inflação americana, 6,5%. Taxa de juro é para reduzir a inflação? Concordo. E concordo também que a melhor inflação é a mais baixa inflação. Eu só estou aqui dizendo que não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos adotaram uma taxa de juros histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%, que foi superior à inflação brasileira de 5,8%. E o Brasil adota 13,75%. Essa foi a taxa ao final. Meus prezados senadores, meu prezado presidente, não lhe dá status de ministro, é assim que quer lhe tratar, de forma muito respeitosa. Essa questão recebe um agravante doído, porque a inflação, eu sei, eu fui testemunha do mal que faz aos assalariados, porque os rentistas, a elite, tem como se proteger. Era o tempo do overnight, que está de volta. O governo se protege, os preços são reajustados e os tributos são em cima dos preços. Quem sofre é o assalariado, que começa ganhando 100 e termina, como já tivemos no passado, ganhando 30. Já tivemos inflação superior a 70% ao mês no passado. Vejam bem, nos Estados Unidos, comparando aqui com a Jerusalém do neoliberalismo, desemprego ao final de 2022, 3,5%. Desemprego no Brasil ao final de 2022, 9,3%. O Brasil tem 3 vezes mais desempregados ao final de 2022, praticamente, arredondando os números, do que os Estados Unidos, que praticam 4,5% de taxa de juro, e o Brasil pratica 13,75%. Sabe onde é que vai incidir esses 13,75%? Na nossa dívida, na dívida do governo federal, que ao março, posso trazer esse dado para março desse ano, 7,3 trilhões de reais. Março desse ano, 7 trilhões 325 bilhões de reais, a nossa dívida pública. Olha, vamos fazer aqui uma conta simples, porque a economia deve ser, se não é, deve ser pelo menos, deve se tentar simplificar a atenção do povo brasileiro. O Brasil, com essa taxa de juro, e naturalmente a gente sabe que tem outros indicadores, mas essa puxa para cima, o ministro falou que 2% da nossa economia está atrelada à Selic, a nossa dívida, 50% dela, ou praticamente 50% dela está atrelada à Selic, e as outras estão sempre vinculadas, o mercado sempre procura vincular. Então, em 2022, o que a União, pagando ou acrescendo a nossa dívida, que vai fazer efeito como uma bola de neve para o ano seguinte, despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, vê se o espaço cabe para tanto zero. Isso significa uma economia, se o Brasil que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana,
despenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 mil milhões, bilhões. Vai ficar aqui, faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juros da meca do capitalismo, dos Estados Unidos. O que é que significa 510 bilhões? Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Para o bolso de rentier. Passou a ser beneficiário, no ano passado, de 510 bilhões de reais. Não, quem é beneficiário? Para onde esse dinheiro vai na contabilidade? Esse dinheiro vai cair, no final das contas, na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7 significa 80 milhões de brasileiros, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Desempregados, chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso para que as pessoas possam entender o que é que isso significa? Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juros menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família. Triplicar. Triplicar o valor. Daria para fazer. Daria para fazer, senhor presidente, se a gente entende que há um déficit habitacional enorme no nosso país, daria para fazer com esse valor, a um custo de 140 mil a unidade habitacional, 3,6 milhões de habitações populares. Por ano. Por ano! Por ano. Isso zeraria o déficit. Me ajudem aqui, acho que o déficit brasileiro não chega a 6 milhões, salvo engano, de habitações. Em 2 anos de economia, 2 economia, não tem ninguém morando na rua. Resolveria Imagina seu isso. déficit habitacional, ou seja, todos os brasileiros teriam uma casa decente, digna para morar. Vamos à frente. Educação. Eu fiz aqui um cálculo. Uma sala de aula custa 140 mil reais, 130 mil reais. Uma escola de 10 salas, estou fazendo aqui um cálculo, custa 3,8 milhões de reais. Então, daria para se fazer 134 mil escolas. 134 mil escolas por ano. Isso universalizaria em 3 anos, quero crer, a possibilidade, a infraestrutura necessária para que a gente tivesse todas as matrículas, coisa que o Sobral vai fazer ao final do ano que vem, em tempo integral. Todas as matrículas em tempo integral, que seria uma solução para melhorar a educação e seria uma solução para diminuir a violência. Vou concluir com mais alguns 2 dados, presidente, com a sua paciência. Estradas, está previsto para esse ano, que é equivalente a 4 anos do Bolsonaro, 18,7 bilhões. Daria para multiplicar isso por 27 vezes. Nós multiplicaríamos o orçamento de infraestrutura em estradas e a gente teria estradas compatíveis com a necessidade dos tempos atuais. Estradas duplicadas, estradas em boas condições, bem diferente do que é, infelizmente, a realidade brasileira. E veja bem, senhoras e senhores senadores, eu tive um cuidado de perguntar o seguinte: quanto custaria aos cofres públicos, porque a gente sabe que o salário mínimo é pago ao trabalhador CLT pela iniciativa privada, mas beneficiário de previdência, beneficiário de programas do governo, recebem salário mínimo. Portanto, a grande dificuldade em se aumentar. Se
aumentar em 10% o salário mínimo, os impactos para o governo seriam da ordem de 28 bilhões de reais. Numa conta simples, como deve ser simples as coisas, ou pelo menos nós, pessoas públicas, devemos nos esforçar para trazer isso ao conhecimento, à compreensão das pessoas, daria para elevar o salário mínimo em 180%. Praticamente triplicar o salário mínimo. Nós poderíamos ter aqui um salário mínimo de R$4.000. Que é o certo, tá? Que é o certo. Com esse valor aqui, que está hoje indo engordar o bolso de quem já tem. Veja bem, eu não sou radical. Eu sou. Eu não sou comunista. Eu sou. Eu não sou socialista, Eu sou, graças a Deus. social-democrata. Eu sou social-democrata. Eu acredito na força e na fundamental importância da iniciativa privada. Eu não. Senhor presidente, senhor Mais ou menos, né? ministro, presidente do Banco Central, a iniciativa privada brasileira hoje pensa 10 vezes antes de investir num negócio. O melhor negócio no Brasil hoje é vender o seu negócio e botar o dinheiro na aplicação financeira. Não vai ter uma preocupação, não vai ter licença ambiental, não vai ter delegacia do trabalho, não vai ter município, Estado, União, Receita Federal importunando. Venda o seu negócio, bote o dinheiro no mercado financeiro e dessa forma você vai estar bem da vida. É o que boa parte eu tenho assistido das empresas do meu Estado, dos empresários do meu Estado estão fazendo. Isso não pode. Juro alto, presidente, além de comprometer as finanças públicas, juro alto compromete a disposição da iniciativa privada de investir. E isso é que gera... Encarece o dinheiro. Encarece o dinheiro, você tira o dinheiro do investimento, você tira o dinheiro do financiamento privado, do financiamento da indústria, do financiamento de comércio, do financiamento de pequenas empresas, do financiamento em geral, e coloca na especulação financeira. É simplesmente isso. Você tira o dinheiro de onde devia e coloca onde não devia. Inflação de oferta. É isso aí, bichão. Então lembra disso aqui, ó. Ó o Estado brasileiro, ó. Esse aqui é o Estado brasileiro. Você que acha que o Estado brasileiro é gordo, pra você que acha que o Estado brasileiro é grande, inflado, isso aqui que é o Estado brasileiro inflado, tá? Tá que pariu. E aí qual que é a solução? Além de fazer a auditoria da dívida, além de fazer tudo isso e tal e tudo. Por que a gente não segue, por exemplo, o exemplo da China? Vamos olhar, por exemplo, da China? Porque tudo isso que a gente tá falando, de taxa de juros, de arcabouço fiscal e essas coisas que travam o investimento do país, é tudo política de austeridade. Vamos ver o que a China faz em relação à austeridade. Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é China, um exemplo de anti-austeridade. Antes de começar pelo tema do vídeo do canal, e a China é um grande... Como você bem sabe, é fã de Xi Jinping e Renan Calheiros. A China é o país que mais cresce, que mais se desenvolve do ponto de vista econômico, técnico, científico há mais de 40 anos, né? E a China é um grande exemplo de como as políticas de austeridade são inimigas do desenvolvimento socioeconômico e como não tem problema nenhum uma política de expansionismo fiscal permanente, desde que essa política de expansionismo fiscal, ou seja, de aumento do gasto público, se dê num planejamento de desenvolvimento, de desenvolver capacidade produtiva, ciência, tecnologia, inovação, domínio científico, técnico e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro vamos limpar aqui o terreno. A China promoveu grandes pacotes de austeridade, sim. Final dos anos 80, ali uma parte dos anos 90, quando estava se desmontando o sistema maoísta e a China queria criar um mercado privado capitalista, você teve várias e várias rodadas de corte de investimento público, destruição de serviços públicos, de políticas públicas, assim, caos. Ao ponto, né, nessa época, o David Harvey lançou um livro sobre a história do neoliberalismo e colocava o Deng Xiaoping do lado dali da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Então, assim, objetivamente, Foda, hein? Para abrir Anos 80 foi escroto, velho. mercado privado na saúde, na construção civil, na educação, nos serviços, no comércio, a China fez violentíssimas rodadas de austeridade. Da segunda metade dos anos 90 em diante, quando a China criou o seu mercado capitalista, e inclusive uma burguesia nacional, ela encerra as políticas de austeridade e começa a sua decolagem para virar o grande fenômeno do desenvolvimento industrial do século XXI e desenvolvimento científico-técnico. De tal sorte que, vamos debater aqui um gráfico que está num texto do Davi Decache, meu amigo, economista, trabalha na bancada do PSOL. O Davi Decache publicou esse texto no site Outras Palavras. O link vai estar na descrição do vídeo e tal. Aí vocês estão vendo esse gráfico aqui. Vou até deixar paradinho aqui para vocês verem aqui, ó. Esse gráfico, ele mostra que o nível de despesa pública da China cresce mais que a arrecadação há anos e anos e anos seguidos. Ou seja, o
riscozinho azul é a receita do governo e o riscozinho laranja é a despesa. Então tá sempre crescendo, meu amigo. Então a China, não existe isso de teto de gastos na China. É impossível hoje. Vamos aplicar Não tem que existir em lugar nenhum. teto de gastos na China, não existe isso de austeridade fiscal. O que existe são pacotes permanentes de estímulo ao investimento público, de tal sorte que o investimento público tem um protagonismo cada vez maior no desenvolvimento socioeconômico do país. Por quê? O investimento público é um elemento de planejamento. A partir do momento que o governo, nos seus vários níveis, direciona dinheiro para um setor, ele está dizendo que esse setor tem que ser estimulado. Então, por exemplo, a China, nos anos 90, a China tinha pouco trem, pouco metrô, pouco transporte sobre trilho. Cara, a questão é o seguinte. Vou simplificar aqui para vocês. Não tem o menor problema, inclusive é uma coisa ótima, excelente para a soberania nacional, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico, técnico-científico. O gasto público ser grande, o gasto público ser maior do que a receita. Principalmente porque o Estado, ele emite a própria base monetária. Então, ele não consegue sofrer restrição fiscal. Ele não consegue ter falta de dinheiro, vamos dizer assim. Agora, você tem que dar um lastro produtivo para isso. Aí que é a questão. Se o seu gasto público aumenta, mas a sua produção também aumenta, é aí que está a questão do desenvolvimento. É aí que a China queima dinheiro para construir infraestrutura, para construir fábrica, para ser o celeiro do mundo, para ser a fábrica do mundo, para ser o centro de desenvolvimento de tecnologia. E os caras, eles fazem isso dentro de uma perspectiva de classe. Por quê? Porque a Huawei, sei lá o nome dessa porra dessa empresa. A Huawei, o CEO dela tem uma porcentagem da empresa, das ações da empresa, muito baixa. Quem detém mesmo o grosso da empresa são os próprios trabalhadores. Então, quando você tem um Estado que é gerido pelo trabalhador e para o trabalhador, lógico que dentro das suas devidas proporções, lógico com características chinesas, lógico com características do século XXI, lógico com toda essa coisa da globalização. Bicho, quando você tem isso, os caras nunca vão ser vassalos de ninguém, entendeu? Essa que é a questão. É isso que eu tô querendo dizer. Quando você tem um gasto público grande, inclusive maior do que a receita, mas você tem lastro produtivo para isso, para acompanhar esse gasto público, você tem desenvolvimento econômico. O governo decide que, dada a geografia do país, dado o tamanho populacional, dadas as extensões territoriais, o transporte sobre trilhos é basicamente o maior transporte em massa. O governo decide que vai construir a maior rede do mundo de transporte sobre trilhos. O que ele faz? Ele pega os bancos públicos e direciona para isso. Ele pega, inclusive, empresas privadas que estão na cadeia produtiva dessa indústria e dá apoio técnico, dá crédito, dá incentivos e investimento público. Anos depois, a China tem a maior malha ferroviária e de metrôs do mundo. Então, o investimento público funciona como um coordenador, sabe? Então, a gente precisa melhorar a estrutura portuária do país para ser mais competitivo no comércio internacional. O que é que a gente vai fazer? Vai criar mecanismos de regulação, de incentivo, de crédito, de apoio técnico, formação de pessoal especializado e o investimento público. Ou seja, a China funciona a partir de uma coordenada que é muito básica e que toda a economia de um país central do capitalismo funciona assim, que é: um investimento público vai ser aplicado se isso for necessário para o desenvolvimento socioeconômico. O bagulho de equilíbrio das contas públicas, de austeridade, com respeito aí ao senhor e a senhora, foda-se. Isso simplesmente não existe. Na história do desenvolvimento capitalista mundial e na própria história do desenvolvimento econômico, não existe, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem muito petróleo bruto, né? Aí, vamos construir refinarias para refinar o petróleo, para processar os derivados do petróleo. Não vamos construir refinaria não, em nome do equilíbrio das contas públicas. Isso Ou seja, tá fudido, velho. Só existe. Não tem petróleo, não tem soberania, não tem porra nenhuma. Em países de capitalismo dependente e subordinados no sistema internacional. Não existe você ter muito... Que é o caso da Argentina. A Argentina é pior ainda, porque não tem porra nenhuma, não tem indústria de nada, não tem petróleo, não tem nada. O que ela vende para fora é muitas vezes o que ela usa para abastecer o próprio país. Como os caras não tem dólar, como os caras não tem moeda forte, tá essa puta dessa recessão aí. Mas por quê? O socialismo, por conta da esquerda, cara, é por conta do neoliberalismo, velho. É por conta da austeridade fiscal. Petróleo bruto e não buscar ampliar o investimento público para construir refinarias por causa de equilíbrio das contas públicas. É claro que não é só aumentar o gasto público que você vai construir refinarias. Tem que ver se você domina a tecnologia, se você tem moeda forte para importar máquinas e equipamentos que você precisa. Enfim, tem uma série de variáveis aqui, mas assim... E é por isso que é tão importante toda essa integração da América do Sul. E digo mais, é muito importante a criação da moeda do BRICS,
a criação de uma outra economia paralela a Bretton Woods que seja hostil ao dólar. Por quê? Porque se você for pegar dinheiro emprestado no FMI, se você for pedir bênção para os Estados Unidos, os caras vão querer que você seja um vassalo. E se você não for, se você for lá pegar dinheiro emprestado e falar, pode crer que nós vamos ser neoliberal, e começar a construir indústria e foda-se para a austeridade, os caras financiam um golpe, como financiaram em 2016, como financiaram aqui em 1964, como mataram o Allende lá no Chile em 73, no 11 de setembro, como fazem na Ucrânia, como fazem em todo lugar do mundo. Essa que é a verdade, cara. Então nós precisamos de uma economia que não seja pautada pelo dólar para garantir a soberania dos países. Bicho, pensa só. Se a Argentina, Venezuela e Cuba, dentro de uma integração do Mercosul, dentro de uma integração de uma América Latina unificada, mas não unificada, mas uma América Latina integrada, conseguem emprestar dinheiro do Banco do BRICS e desenvolver suas forças produtivas comprando tecnologia, material e desenvolvimento do Brasil, a partir das siderúrgicas nacionais, a partir da metalúrgica nacional, a partir da nossa mineração. Bicho, cara, é o mundo que eu quero, entendeu? É o mundo que eu quero. Eu quero viver nesse mundo aí, tá ligado? Não existe não construir refinaria porque você não pode ampliar o gasto público. Isso é coisa de país dependente, de país subdesenvolvido, que sofre pressão no sistema internacional para se manter dependente e subdesenvolvido. Então, assim, tem dados básicos. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Mas vocês sabiam que o Brasil não é um dos maiores exportadores do mundo de derivados do café? Porque não tem indústria de transformação. De café processado, de não sei o que, por aí vai. Porque basicamente a gente exporta o café bruto, o grão bruto, que é processado na Alemanha, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, não sei onde, e depois é revendido pro mundo inteiro, inclusive pro Brasil. Então tem uns café premium aí que vocês compram no mercado gourmet, café custando R$200. Somos contra o termo gourmet, hein? Nós não somos gourmet. Neste canal, nós rechaçamos veementemente o termo gourmet. Gourmet de cu é rola. R$200, que o grão é brasileiro, foi processado na Alemanha e a gente comprou de volta. Importou. Mas sabe? Qualquer mecanismo Cara, isso é Nestlé, velho. Isso é Nestlé. básico de planejamento vai dizer que Compra café, compra cacau, compra coisa pra caralho do Brasil, manda pra fora. Primeiro, compra barato, né? Porque é commodity, manda pra fora, processa e manda de volta pra cá. a gente precisa criar uma política para processar aqui o café que é aqui produzido, deixar de importar da Alemanha, produzir aqui e a gente vender para o mundo. E se isso demandar um aumento da oferta de crédito, uma maior regulamentação do setor, um aumento do investimento público, isso tem que ser feito para gerar riqueza aqui. Exatamente. E é por isso que a gente tem que defender o fim da austeridade, porque a austeridade barra o gasto público, e só o gasto público que vai gerar demanda, só a demanda que vai gerar emprego, e o emprego que vai garantir renda que o trabalhador vai pro comércio gastar, e isso vai alimentar a indústria. Segundo, abaixar a taxa de juros, porque abaixar a taxa de juros é crucial para garantir o financiamento da iniciativa privada, é crucial para garantir o financiamento do empreendedorismo, é crucial para manter o dinheiro do país no investimento e não na especulação. Então veja, o que a China mostra é que, primeiro, investimento público é um mecanismo de planejamento e de alocação de recursos. E você usa o investimento público de acordo com um plano e não de acordo com um dogma prévio de equilíbrio das contas públicas. Segundo, não existe equilíbrio no desenvolvimento. O desenvolvimento é sempre um processo complexo e contraditório em que você vai de saltos de desequilíbrio até o próximo desequilíbrio, até o próximo desequilíbrio. Ou seja, a China, por exemplo, no seu processo de desenvolvimento socioeconômico, começou desenvolvendo mais as zonas costeiras. Depois ela interiorizou o desenvolvimento. O Cauê, quando foi para a China, viajou por várias regiões do país. Em todo lugar foi assim, até os Estados Unidos foi assim. Pegando esses trens e vendo, como a urbanização, o melhoramento da infraestrutura estava chegando nos interiores mais distantes do país. Então, por exemplo, isso é um desequilíbrio regional. No processo de desenvolvimento, começou nas zonas costeiras e foi se aprofundando. Assim como a China começou um processo de desenvolvimento robusto, muito ligado à produção de manufaturas mais simples. E aí depois isso foi aprofundado na produção de máquinas e equipamentos, né, inclusive de produtos mais complexos. Então, hoje, a China não é o país da bugiganga que era 30, 40 anos atrás, que produzia brinquedo, produzia indústria têxtil, as Tamagotchi, aqueles videogamezinhos vagabundo. Pô, a China produz hoje computador, tablet, chips, microchip. Bicho, a própria diferença das guitarras produzidas na China, pra eu que sou guitarrista, cara. Porra, as guitarras que vinham antigamente, elas tinham um acabamento inferior. Mas hoje, brother, porra, em questão de 10 anos, cara, a China, brother, virou a indústria do mundo, não tem como, velho. E a gente tem que ter ali, o Brasil tem que ser parça, entendeu?
E tem que ter as relações boas ali com a China, tem que manter relação comercial, tem que ter relação de indústria, tem que ter relação isso aí. Quebrando, meu amigo, quando bater uma revolução aqui, pode ter certeza que a China vai apoiar. Televisões, carros ultramodernos, vagões de metrô, de trem, por aí vai. Ou seja, o processo de desenvolvimento é de desequilíbrio em desequilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, equilíbrio, e essa equação é planejada e montada a partir do direcionamento do investimento público para dar uma resposta, inclusive, aos desafios do mercado global. A gente não faz isso com a política de austeridade, porque qual é o dogma da política de austeridade? Corte permanente de gastos. Não, mas, por exemplo, se a gente tiver uma oportunidade de enriquecer o país, por exemplo, que eu dei de petróleo. O Brasil tem petróleo bruto, porque a gente está importando petróleo. A gente tem a oportunidade de enriquecer o país, por exemplo, aumentando o investimento público para construir uma refinaria. Não. Por que não? Porque tem petroleira internacional, estrangeira, e seus sócios nacionais que importam combustível, que estão ganhando muito dinheiro com esse esquema do Brasil ter pouca capacidade de refém de petróleo, e aí a petroleira estrangeira está ganhando rios de dinheiro, importadores de combustível estão ganhando rios de dinheiro. E aí foda-se o Brasil. Classe trabalhadora. E aí como é que você justifica isso? Dogma permanente da austeridade. Ao invés de a gente expandir o gasto público para construir mais refinaria e importar menos... E sabe o que o liberal te fala? O liberal te fala, imagina na sua casa, você tem que gastar menos do que você ganha. Se é assim na sua casa, por que não é assim no país? Porque no país você tem taxa de juros, e o país ele tem que controlar a taxa de juros, porque num país, num Estado-nação, o próprio país emite a própria base monetária, ou seja, você não tem uma impressora de dinheiro aí na tua casa. O país, ele exporta. Um país, ele arrecada tributo para enxugar a liquidez da economia, para financiar o Estado. Então, assim, um país é completamente diferente. O funcionamento da economia do país é completamente diferente de uma economia doméstica, cara. Não existe justificativa para austeridade num país. Não existe essa justificativa. A não ser que essa justificativa seja vassala, seja subordinada ao capital estrangeiro. Combustível, a gente mantém o dogma da austeridade, mantém uma capacidade deficitária de refinar combustível, e aí PPI, importação de combustível, e por aí vai. Ou seja, o exemplo chinês é um exemplo que a austeridade é contra qualquer... Só que por que o chinês ele consegue fazer isso, né? Por que será? Porque lá tem um negócio que infelizmente não tem no Brasil. Entendeu? Que é um processo revolucionário. Lá os caras têm um processo revolucionário que faz com que o Estado Nacional Chinês seja um Estado voltado para o trabalhador. Pode não ter sido na época do Deng Xiaoping, mas com certeza é agora na época do Xi Jinping. Porque os caras têm essa noção, os caras têm essa pegada. O Xi Jinping, ele toda hora tá falando, toda hora tá mostrando que é um comunista convicto, que tá falando sobre marxismo-leninismo, que tá defendendo a revolução. E, porra, o povo sabe disso, entendeu? Então nós tá como? É tipo de planejamento econômico, porque é um dogma. E sem planejamento econômico não existe desenvolvimento socioeconômico. Então, sorte que austeridade significa negação de planejamento, então necessariamente uma perspectiva curto ou prazismo, a economia vai de voo em galinha, cresce um pouquinho, aí vem uma crise, aí perde tudo, aí cresce mais um pouquinho, aí vem outra crise, aí cresce mais um pouquinho, aí pô, não sei o quê. Então vai, de eterno voo em galinha, não consegue planejar no longo prazo, porque tem um dogma de austeridade, porque desde que o FMI foi fundado, a tônica do FMI, do Banco Mundial, dos Estados Unidos, da União Europeia está recomendando austeridade, ajustes estruturais na economia para os países da periferia do sistema capitalista, para esses países periféricos se manterem periféricos. O que foi que a China fez? Você vai falar, menino, se fode aí, tudo austeridade. Como a gente vai manejar a política fiscal, como a gente vai manejar a política monetária, como a gente vai manejar o investimento público, vai estar subordinado a um plano nacional de desenvolvimento, que são os chineses que vão decidir a partir do comando político do Partido Comunista. Aí, por isso que a China é o que é hoje e o Brasil continua, né, se vale de lágrimas, né, que a gente tem. Agora, lembrando, os chineses só conseguiram fazer isso porque teve uma revolução, viu? Uma revolução que internalizou os mecanismos de poder e de comando da economia, do Estado, do poder político. Perfeito? Então é isso. Então veja, se a gente quer olhar para o mundo, o maior fenômeno econômico do século XXI é a China. Se a gente for aprender com a China,
isso significa mandar para o inferno o dogma de austeridade e seguir o exemplo chinês. Repito, na China é impossível você imaginar algo como o teto de gastos. Na China, Paulo Guedes seria preso. É um país muito sério, meu Deus do céu. Então, assim, na China, Paulo Guedes seria preso, sabe? Não é isso. Então, isso mostra porque a China tá onde tá e o Brasil tá onde tá, né? Na China, Paulo Guedes seria preso, no Brasil, Paulo Guedes é ministro e... Inclusive, brother, a União Soviética saiu de 1917, em um país semi-feudal, que usava arados de madeira, e fez a revolução e botou o homem no espaço, brother. Entendeu? A China era o país mais pobre do mundo quando fez a revolução. Os caras conseguiram garantir tudo. Entendeu? Os caras conseguiram garantir tudo para a população. E hoje é um dos países mais industrializados do mundo, se não o país mais industrializado do mundo, por conta disso, por conta de um processo revolucionário. E os caras fazem isso sem explorar ninguém, entendeu? Sem explorar imperialismo nenhum, cara. Morou, entendeu? Então, se os caras fizeram isso, e o Brasil que tem petróleo, o Brasil que tem minério de ferro, o Brasil que tem indústria, o Brasil que tem tudo, biodiversidade, ecossistema, Brasil, brother, o Brasil vai ser primeiro, velho. Brasil, o bagulho vai ser, tipo, é nós, velho, é tudo nosso, nada deles, depois da gente é nós de novo, cara.